Entendi. Então vamos lá, vou voltando no ponto que a gente estava. Uhum. No Brasil existia sempre essa relação muito colada, né? E muito promíscua, né? No Brasil inteiro, aí a gente pode pegar até da República mesmo, né? Que o Marechal Deodoro acabou virando presidente e tal, Tá, depois o Floriano tá. Peixoto. Mas existia sempre essa promiscuidade, então o Castelo Branco ele vem numa intenção meio de, vamos acabar com essa tradição e vamos criar uma outra, meio que isso? É meio que isso. Quer dizer, você tem um momento que ele proíbe a permanência no cargo por mais de 3 ou 4 anos, né, dependendo da patente, dos generais e de todos os outros oficiais, você acaba com esse negócio do cara ir se eleger, depois voltar e assumir um comando. Então, é mais ou menos como é hoje. Quer dizer, se você quer... E isso tem tudo a ver com o que aconteceu no governo Bolsonaro, que a gente vai discutir mais para frente, mas que é, de um lado... Você é militar ou profissional, ou você vai para a vida pública, sei lá, carreira política, e você sai, não fica essa promiscuidade, né? Então, Entendi. E isso. aí, eu queria também perguntar uma coisa pra você, já pra gente também fazer meio que uma linha histórica, porque uma linha do tempo, né? Porque, tipo assim, quando o Castelo Branco meio que, igual você falou, tem características ditatoriais e tal, ele vai acumular poder ali, aquela cúpula, quando ele vem meio que assim, eu sou o exército e eu vou abaixar essa bola. Tá muita bagunça, vou abaixar essa bola, vou tomar o poder pra mim. Já tem esse espírito de poder moderador, que é a história do Brasil, né? Sempre tem Fantástico, eu acho que tem, a gente vai falar disso também, de poder moderador. Eu acho que tem um pouco isso, sim, ou uma outra terminologia que os críticos que a gente está falando gostam muito, né? A tal da tutela militar. Mas, assim, é natural, num Estado incipiente, um Estado novo, que tinha vencido a monarquia, que tem a tradição da monarquia, afinal, o Marechal Deodoro e outros, né, eram também ligados ao monarca, apesar do monarca ter sido depois deposto, né? Então, você tem no Brasil, na história do Brasil, como todo Estado novo, incipiente, frágil ainda, você tem sim uma prevalência de certas instituições, né? O Brasil viveu esse processo, mas vários outros viveram. Um caso que está assim até hoje é a Turquia, né? Que também tem uma ideia de nação muito ligada à instituição militar. Mas assim, é lógico que não é a única instituição, e essa é outra coisa que aí, nesse caso, os críticos estão certos, né? Existe toda uma historiografia militar tendenciosa, e o triste é isso, né? Você tem uma historiografia militar tendenciosa, que faz parte da criação de mitos, faz parte até da natureza das instituições militares, e você tem, de outro lado, uma historiografia, às vezes, se fosse só o excesso de crítica, tudo bem, porque crítica, quanto mais, é melhor. Mas o problema é que ela se perde um pouco na tentativa de destruir esses mitos e acaba, digamos assim, jogando o bebê com a água suja junto, fora, né? Então, acho que aqui a gente pode chegar a um meio termo, assim. A minha pergunta é no sentido do seguinte: tem a ver essa questão do militar de se colocar como um poder moderador, mesmo uma sociedade meio nova, tem a ver também com o fato deles serem braço armado, né? Deles terem o monopólio da violência dentro de uma sociedade. O Castelo Branco, como ele era um oficial muito respeitado, tinha ido como coronel para a Segunda Guerra, comandado tropas lá na FEB e tal, e era um notório intelectual, e um cara que não era ligado a essas curriolas, nem aos integralistas, nem aos nacionalistas, nem aos comunistas, nem ninguém. Ele, como representante desse establishment militar, ele disse, não, vamos parar com a palhaçada, beleza, vamos dar o golpe, vai ter o golpe, porque quem rompeu com o golpe não foi ele, foi o general Mourão, que estava lá em Minas Gerais, para tomar o Rio de Janeiro, né? Como a gente sabe na história lá do 31 de março de 64. Aí o cara, 1º de abril, foi 1º de abril. Não, eles romperam marcha 31 de março de 64. Você vê como é que é uma coisa muito... às vezes vira uma briguinha por coisas bobas, mas os golpistas chamaram Revolução Democrática de 31 de março de 64. E os opositores falam, não, foi 1º de abril, até agora teve o aniversário do golpe, ou da revolução, para os mais direitistas, e o pessoal fica essa coisa, não, foi 1º de abril. Não foi. Mas a briguinha é porque... Você marca uma revolução no momento em que, ou um golpe, né? No momento em que os golpistas ou os revolucionários decidem tomar um negócio. Se vai demorar 10, 15 dias, 10, 15 anos para lograr sucesso, é outra história, mas a revolução é a revolução de 31 de março de 74. Estou brincando, claro que não é uma revolução, mas num certo sentido, na tradição brasileira, essa palavra revolução foi usada para muitas coisas que tecnicamente não seriam revolução também. Quer dizer, qual que é o ato revolucionário? É o ato de você ir contra a ordem, o ordenamento estabelecido, né? E aí sim, claro, é uma transgressão da lei e aí o Castelo Branco vindo... Não, só um adendo, só pra gente também fazer o contraponto. Tem essa briguinha de 31, porque
como as tropas se chamam de revolucionário, você começa a contar a partir do momento que as tropas saem do quartel para ir fazer a revolução. Então, esse dia é 31. E como os golpistas, quem tomar o golpe, né, advoga que foi um golpe, eles vão contar da data que o documento foi assinado, que né, o legislativo... Mas assim, se você for ver a série de sequências que se levou, vai até o 10 de abril, né? Então não seria 1º de abril. 1º de abril é porque é o dia da mentira. Aí o pessoal fala, golpe do 1º de abril, mas até o Castelo Branco, até o primeiro... Não, mas também tem a questão que só para quem não sabe, que às vezes alguém esteja perdido, né? O presidente era o Jango, né? O Jango vai para o Rio Grande do Sul, que ainda é Brasil, todo mundo sabe, né? Vai para o Rio Grande do Sul e o Congresso Nacional faz uma sessão e declara a vacância, como se ele tivesse fugido do país. E essa sessão começa em 31 de março e termina na madrugada já no dia 1º de abril. Então é aquele momento que eles declaram a vacância e aí se segue o rito que se esperaria mesmo se o Jango tivesse evadido do país, né? Que era mais ou menos, né? Sim, mas assim... Passar para quem estava na linha de sucessão, que era, no caso, o presidente da Câmara. Isso, Ranieri Mazzilli, isso. Isso, porque o Jango já era vice do Jânio Quadros, né? Mas aí já é o golpe ou revolução acontecendo até o ponto em que há a eleição indireta do Castelo Branco para presidente, com uma esmagadora maioria do Congresso, com votos de Franco Montoro, Ulisses Guimarães, é bom lembrar, né? E vários outros heróis da redemocratização votaram no Castelo Branco, até porque devem ter achado, é um cara mais moderado e tal. Então, por isso eu estou falando, todo o tom acho que das Forças Armadas e até mesmo da história do Brasil foi dado por esses golpistas de 64, que perante o rompimento de um ex-integralista, que era o general Mourão, resolveram assumir então o controle desse processo histórico para instaurar no Brasil o que primeiramente foi chamado de uma ditadura envergonhada, porque não tinha AI-5 e tal. Eu também não concordo com isso, eu vou explicar por quê. Já era uma ditadura de fato. Aliás, já vou explicar agora por quê. O que acontece, né? Como eu disse, eu sou um cara que a gente estava conversando antes de começar a live, né? O meu avô foi sargento, não foi oficial, tá? Ele foi para a reserva da aeronáutica como suboficial. E ele era um cara do movimento dos sargentos, nacionalista, que eles tinham estoques de armas aqui no centro. Ele me contou várias coisas que nem foi para a historiografia, uma vez que muitas vezes o Brasil é um país muito desigual, né, Tamir? Então a historiografia muitas vezes é autocentrada na classe média e nas classes dominantes. E esquece um pouco do povão, seja no campo, ou seja, por exemplo, nessa tal das baixas patentes das Forças Armadas. Então, o movimento dos sargentos era muito forte, né? E, como eu disse, foi um dos motivos pelo qual o oficialato meio que se uniu em torno desse golpe. E esse movimento, quando teve o golpe, já começou a assumir vários amigos do meu avô. Meu avô tinha muito trauma, né? Até queimou todos os livros que ele tinha. Meu pai era criança e lembra disso, dele queimando os livros, enfim, de Marx e outros, com medo, né? Isso, quer dizer, o terror que se deu em cima dos movimentos campesinos, em cima das baixas patentes das Forças Armadas, foi muito anterior ao AI-5. Então não tem nada de envergonhar dessa ditadura. A única coisa que a ditadura não fez foi bater em classe média para cima, até 68. Por isso que a minha interpretação do AI-5 o AI-5 é a autorização para bater em classe média. Até então teve barbaridades. Aí você teve essa comissão da verdade que chegou a conclusões e também não deu a devida atenção à repressão no campo e à repressão nas cidades com relação ao movimento dos camponeses e ao movimento dos militares, entre aspas, de baixa patente. Então isso acho que é uma coisa já importante para marcar, até para entender esse processo. Mas, de qualquer forma, né, todos os 5 presidentes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Figueiredo, Geisel e Figueiredo, todos eles, é lógico, eram ditadores e autorizaram repressão e violência política, que também não era uma coisa novidade no Brasil, teve, enfim, ditaduras anteriores, óbvio, a gente sabe, mas eles conseguiram manter esse projeto burguês de criar uma democracia liberal conservadora nos moldes dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. A Inglaterra ainda é monarquista, mas enfim, uma república nos moldes desses países ocidentais, com aquela ideia do gigante mudo. Então, até anotei aqui antes da gente, pensando o que eu ia conversar com você, né? Toda essa história de partido fardado, etc.,
Na verdade, para mim, esse processo é o fim do Partido Fardado. O Oliveiros Ferreira concorda parcialmente comigo, mas é justamente um legado. Qual que é o legado da ditadura militar? Eu não estou nem fazendo juízo de valor, nem dizendo que é ruim ou bom. Na verdade, eu pessoalmente acho ruim. Mas é o legado de uma democracia conservadora, burguesa, depois selada pela Constituição de 88, onde a propriedade privada e a livre iniciativa estão garantidas como cláusula pétrea, obviamente, e que não foi suficiente para mudar a realidade social profundamente desigual do país. Aliás, em números absolutos, fez até menos em termos de crescimento econômico e alfabetização e alguns direitos sociais. Desenvolvimento, de uma forma geral. Desenvolvimento, de uma forma geral. Então, a ditadura, e outra também, que aí vem quer dizer, primeiro tem esse telos, essa mentalidade do estabelecimento militar do golpista 64, que conseguiu se manter no poder, apesar de arroubos aqui e ali do pessoal mais radical à direita, foram contidos, né? O episódio talvez mais marcante seria anos depois a demissão do ministro do Exército, Silvio Frota, pelo presidente Geisel, general Geisel. Eu não sei esse episódio, conta pra gente. Então, mas não é o único, né? Teve vários episódios em que havia uma linha dura das Forças Armadas que queria endurecer o regime para fazer um regime mais nos moldes dos regimes vizinhos, do Chile, por exemplo, e da Argentina, que eram regimes muito mais sanguinários, muito mais anticomunistas, queriam, enfim, fazer uma espécie de limpeza. Na Argentina morreram 50 mil, no Chile, até pelo tamanho do país, números relativos até maiores e tal, a gente conhece, né? Os ditadores e tal, muito mais sanguinários. O Brasil tinha essa coisa aí, por isso que o Hélio Gaspari usa esse termo envergonhado. Não sei se é o ideal, porque quando você está torturando e sumindo gente, já não é mais envergonhado. É envergonhado talvez perante a classe média. Mas aí que tá. Um desses episódios foi justamente a pressão que o Silvio Frota estava fazendo para endurecer o regime e a demissão que o Geisel fez do ministro do Exército, que era o Silvio Frota, que era um cara ligado a essa linha dura. Então, eu não quero me perder muito tempo nisso, que a gente quer mais ver a questão contemporânea, mas isso é uma coisa meio consensual entre os historiadores. Você tinha uma disputa entre a chamada linha moderada, que era a linha hegemônica, e alguns arroubos da linha dura, tentando endurecer o regime. Esse regime não foi endurecido, e, portanto, esse projeto inicial que eu estou identificando aí, de transformar as Forças Armadas para cada vez menos se meter em política, e depois manter o Congresso funcionando, né, coisa que outras ditaduras latino-americanas não fizeram. Houve fechamentos do Congresso mais pontuais. A maior parte dos 20 anos de ditadura, o Congresso funcionou, óbvio, com senadores biônicos, com interferência, etc. Mas por quê? Porque esses militares que estavam no comando do país estavam com esse plano de entregar justamente um país nos moldes da democracia burguesa, desigual, garantindo a propriedade privada, garantindo a livre iniciativa e direitos sociais que muitas vezes não são cumpridos, né? Estão só no papel. Agora, então existia então dentro desse período tal, existia correntes, e aí quando a gente fala corrente, é pessoas com uma visão do mundo e com objetivos diferentes dentro daquele movimento, é isso? Sim, isso tem a ver com o que a gente estava falando de revolução. Eu gosto de provocar o pessoal falando de revolução de 64, golpe e tal, mas é interessante você pensar nessa palavra revolução, até na história do Brasil, em outras vezes ela foi usada nesse mesmo sentido, não é? Não é aquela, Hannah Arendt diz que para ser uma revolução tem que ter transformação social, econômica e política. Não é enfiar um quadrinho europeu de uma categoria, de uma pensadora europeia na gente. Vamos entender a nossa própria história. Revolução tem um sentido de que você está cometendo uma transgressão contra o governo estabelecido, aí você assume o poder, só que enquanto essa revolução está rolando, você precisa... Porque você abre, veja bem, esse acho que é um ponto fundamental até para entender os dias de hoje. Quando você comete uma revolução dessa, chega, expulsa o presidente, bota um outro cara, bota o Congresso para voltar no Castelo Branco, assim por diante, você está abrindo uma caixa de Pandora. Por que não vai chegar um outro general integralista e tentar instaurar o integralismo? Por que os outros que eram comunistas não vão se organizar para uma guerra civil e tentar instaurar o comunismo? Então é uma caixa de Pandora. Então, justamente, por isso que, nesse sentido, até o termo, a gente falou isso na última live, né? Revolução permanente, que é um termo que os trotskistas gostam muito, porque o Trotsky escreveu sobre isso, mas é um termo que vem desde a Revolução Francesa. O que significa o conceito de revolução permanente? Significa que a autoridade revolucionária, o comitê, sei lá, o grupo que deu o golpe, que tomou o poder, ele não pode se submeter ao direito. Ele não vai pegar, tá bom, então ele vai continuar numa espécie de transgressão contínua, entendeu? Até
por isso que, se você vê os documentos da ditadura, era isso. 7º ano da Revolução. É que nem você vê hoje um documento chinês, né? A China vai ter lá, porra, beleza, a Apple vai instalar uma mega fábrica lá, beleza, mas eles estão no X ano da Revolução, entendeu? E o Partido Comunista Chinês é o partido único e vai decidir, no final, se não quiser fábrica da Apple lá, não vai ter fábrica da Apple, entendeu? Não tem direito à livre iniciativa, porque um chinês lá quis fazer um negócio com a Apple. Você tá entendendo? Então, é parecido nesse sentido. Aí, eu tô entendendo. O que você tá querendo dizer é que, tipo assim, quando o pessoal chama de revolução, que acredita que foi uma revolução 64 e tal, a galera mais ligada ao militar, é porque realmente eles acreditam que é uma revolução. Não é só picaretagem jogada ao vento e tal, como parece ser pintado. Exato. Que é. Assim, do ponto de vista até da linguagem brasileira, foi uma revolução até mais ou tão perigosa quanto as outras. Se não desse certo, eles iam ser fuzilados ou presos. Poderiam ser anistiados eventualmente, mas não interessa. Quando você comete uma transgressão dessa contra a Constituição, é óbvio, eles não alegavam estar defendendo a Constituição, eles alegavam estar defendendo a democracia, por isso que a Revolução Democrática de 31 de março de 64, porque eles alegavam que o presidente estava ofendendo também a Constituição, então logo eles tinham que ofender a Constituição para, digamos, preservar o país. Desculpa, né? Mas enfim. Mas é importante essas minúcias para você entender como é que esse processo todo vai sendo... e aí sim, é o que eu estava dizendo, né? Ao mesmo tempo que você tem uma instauração de uma ditadura militar, você tem ao mesmo tempo um processo liderado por esse estabelecimento militar, bizarramente, é bizarro falar isso, mas de despolitização das Forças Armadas e também das forças paramilitares, né, que a gente chama que são as polícias militares, as forças públicas. Isso aqui é o mais bizarro. Outra coisa que o pessoal não entende. A polícia militar, com todo o problema, não estou aqui defendendo nem atacando, não estou entrando no mérito da discussão se é o modelo de polícia que nós deveríamos ter. Mas quem instaurou a polícia militar no Brasil foi a Constituição de 67, que foi promulgada sob a ditadura militar. Mas por quê? Porque justamente antes chamava-se, a maioria dos estados chamava força pública. A força pública era um mini exército de cada governador. Você vê, a Revolução de 32 foi o embate entre a força pública paulista contra o governo federal, contra as tropas federais. Tinha trem blindado, tinha o primeiro combate aéreo de avião contra avião do hemisfério sul foi na Revolução de 32. Então você tem a PM, que seria a PM de São Paulo, tinha avião de caça, piloto de caça, entendeu? Então o que faz a Constituição de 67? Cria as polícias militares, cria a Inspetoria Geral das Polícias Militares, que é um general do Exército que fica inspecionando, limita todo tipo de armamento que essa tropa pode ter e dá de brinde um nome militar. Vocês continuam com as patentes e graduações, tenente, capitão, vocês são forças auxiliares do Exército em caso de guerra, a gente convoca vocês, tem que obedecer a gente, mas vamos moralizar o negócio, o governador não pode fazer mais revolução e discordar do governo federal por X, Y ou Z, nenhum governador. Então, a criação da polícia militar é uma desmilitarização da força pública. Tanto que o Calibre, eu sou, como você sabe, instrutor de armamento e tiro, recordista de tiro lá quando era aluno e tal, e, enfim, tenho essa profissão, sou credenciado pela Polícia Federal também, né? Se alguém quiser tirar porte ou posse de arma, tem que depois me manda mensagem lá no Instagram que a gente desenrola essa prova aí. Mas como eu estava dizendo, isso é uma coisa também que eu não vejo, mas é tão óbvio para quem entende o funcionamento das coisas. Claro, é lógico que você não precisaria de uma instituição tão hierarquizada para fazer a segurança pública, que isso tem suas consequências, que o treinamento não deveria ser militar, do policial, tudo isso é verdade. Mas a criação das polícias militares na Constituição de 67 já é uma desmilitarização das polícias. Então o calibre máximo, por exemplo, das polícias na época passou a ser o 38. Antes tinha fuzil, aí só podia ter 38. Quer dizer, foi a ditadura militar que fez isso. Por quê? Para ter justamente um país mais preparado para ter futuramente uma democracia nos moldes burgueses. Então, novamente, é um legado burguês que eu nem concordo, a minha linha política nem é essa, eu não acho que está tudo bem. Eu acho que essa desigualdade que nós temos no Brasil é horrorosa, é inaceitável. Eu acho que temos que fazer de tudo e mais um pouco para realmente ter uma democracia de verdade. Mas os críticos, e que são defensores dessa democracia que nós temos hoje, nem é meu caso, como eu disse, eu sigo a Constituição porque a gente não tem um ambiente revolucionário, estamos aí até por ofício também, como militar e tal, lógico. Agora, os críticos, eles são justamente quem mais defende a democracia burguesa, a Constituição de 88, deveria encontrar nas Forças Armadas de hoje o seu maior aliado.
e não a maior ameaça. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui nessa nossa conversa.